Olá, turma. Vamos para de hoje. Professor Luiz Carlos, sétimo ano, matemática. A nossa aula de hoje é a aula 3. Vamos à correção da atividade anterior, como é de praxe, ou seja, todo início de aula a gente vai fazer sempre essa correção da atividade anterior. E o assunto de hoje vai ser o MMC e MDC. Nosso horário está aí, continua o mesmo, não está com nenhuma alteração. Então, partindo para a correção da atividade anterior. Primeira questão. Faça um triângulo dobrando a base e a altura do triângulo abaixo. Está aqui o plano. O triângulo foi esse. É bem simples de fazer essa questão aqui. Vocês vão apenas contar o comprimento da base. Veja que mede 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Unidade de medida 6. E a altura dele, você pode contar ao lado aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vertical, né? Se eu quero fazer um triângulo com o dobro das dimensões da base e da altura, a base do próximo triângulo vai ser 12, né? O dobro de 6, 12. E a altura, o dobro de 5, 10. Então era só você projetar isso aqui, ó. Um triângulo de base 12 e altura 10. E estava feita aí a questão. Na próxima questão, questão 2, faça uma reflexão da letra L, de acordo com o modelo abaixo. Então foi dado um plano, um exemplo aqui de uma forma geométrica. E para você espelhar dessa forma aqui, ó. Veja aí, ó. Girou, você encontrou a figura ao lado. É a reflexão, como se estivesse vendo por um espelho. A letra para você fazer isso, que é a letra L aqui, ó. Veja que ela tem 3 de largura em toda a sua extensão, formando a letra L. Era só você fazer o espelho ou a reflexão dessa letra aqui. Veja aí, ó, girou, né? Só voltar mais uma vez para você ver que quando gira, você vai ter essa letra L, que é idêntica, só que de uma forma espelhada, ou seja, uma reflexão. Então essa era a atividade da aula anterior. Vamos partir para o assunto da aula de hoje. No final, lembrando que tem uma atividade para o nosso assunto que está aí as siglas, né? MMC significa mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum MDC. Então, primeiramente vamos ver aqui, ó, múltiplos e divisores. Vou passar pelos divisores, né? Os divisores de 45. Quando eu falo divisor de 45, são os números que dividem 45. Os divisores têm um número em comum, que é o número 1. Começa sempre com 1, porque 1 divide qualquer número. 2 não divide 45. Então 3 divide. 3 divide 45 dá 15. 5 divide, né? Dá 9. 9 divide, dá 5. 15 divide 45. E aí, daí para frente, só o 45 divide 45. Começa com 1 e termina com o próprio número. A letra B aqui, os divisores de 60. 1 divide, como sempre. 2, porque é par. 3 divide, que dá 20. 4 divide, que dá 15, né? 5 divide, que dá 12. 6 divide, que dá 10. 10 divide 60, que dá 6. 12 divide 60, que dá 5. 15 divide 60. 15 divide 60 dá 4. 20 divide 60 dá 3. 30 divide 60 dá 2.
E quando você chega na metade do número par, você já pode pular para o final. Então, de 30, que é a metade de 60, você vai pular para 60. Então, essa é a divisão, ou os divisores de 60. Veja que é um conjunto finito. Os divisores de 49. 49 só tem 3 divisores. O 1, o 7, porque 7 vezes 7 dá 49, né? Ou 49 dividido por 7 dá 7. E já pula para 49. 49 dividido por 49 é 1. Então, esses são alguns exemplos de divisores. Vamos aos múltiplos. Múltiplos ainda é mais fácil. É um conjunto infinito. Vou dar aqui um exemplo aqui dos múltiplos de 5. Aqui começa por 0. Todos os múltiplos começam por 0. 0. Aí você vai adicionando de 5 em 5. 5 aí. 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Esse é um conjunto infinito. Todos os múltiplos têm conjuntos infinitos. Para o 3, 0, 3, 6, 9. Você vai adicionando 3 aqui, ó. À medida que você vai passando, você vai adicionando 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim por diante. Mais um aqui, 10. Os múltiplos de 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Aqui eu fui adicionando de 10 em 10. Então, esses são os divisores e múltiplos. Porque a gente vai precisar dele para ter a noção, a ideia do que é um MMC e um MDC. Partir aqui para o próximo. Parte aqui. Vejamos que nós temos o seguinte. Vamos tentar calcular o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum de 6 e 10. Aqui eu vou escrever todos os... Todos não, alguns aqui, né? Que é infinito. Os múltiplos de 6. Então, se é 6, vou somando de 6 em 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30 e assim por diante. Para o 10 a gente já fez 0, 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. Então, o que significa MMC? MMC significa mínimo múltiplo comum. Então a gente vai pegar o menor múltiplo comum, no caso aqui de 6 e de 10. Pode olhar que você vai ter aí apenas um valor. Esse valor vai ser, ó, o 30, porque é o menor valor que nós temos aí nos dois conjuntos. Veja que antes do 30 no primeiro conjunto não tem nenhum que seja igual aos múltiplos de 10 antes de 30. Então esse é o mínimo múltiplo comum. Então MC de 6 e 10 é 30. Na forma de fatoração, veja que eu teria 6 e 10. Como são pares, dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2, 5. Aqui nós temos 3 e 5. Só o 3 divide. Lembrando que essa divisão é de acordo com os números primos. Então, começa por 2, 3. Se não der por 3, passa para 5. De 5 passa para 7. E assim por diante. Os números primos são os números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, são poucos. Então, são números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. Dificilmente a gente chega no número tão alto. Aqui eu vou dividir por 3, porque o menor número que dá para dividir aqui, ó, depois do 2 é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. E o 5, como não divide, você repete abaixo. Tá aí, ó. Agora sim, só dá para dividir por 5. 5 por 5 dá 1. E nós temos aí o resultado da fatoração. No caso aí de dois números. Lembrando que isso pode ser com até 3 números também aqui ao lado. Ou seja, o MMC de 6 e 10 vai ser o produto da multiplicação 2 vezes 3 vezes 5 é igual a 30. São os três números que a gente conseguiu ali ao lado. Então veja aqui. Agora outra parte.
Os divisores de 6, 1, 2, 3 e 6. Os divisores de 10, 1, 2, 5 e 10. Fatorando, vai ser do mesmo jeito que está ali em cima. Ó. Faça a divisão, depois vai por 2, depois vai por 3. E depois por 5. E chegamos à mesma fatoração. A fatoração é a mesma para mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Só que o procedimento de localizar é o seguinte. Ó. Veja aqui que nós encontramos o máximo divisor comum. O máximo divisor comum de 6 e 10 tá aí, ó. É o 2. Só destacando aqui, ó. 2. O máximo divisor. Então, ou seja, é o maior número que divide 6 e o maior número que divide 10. Olhando ali para o resultado, nós vamos ter igual a 2. Já ali em cima, ó, nota ali, na parte referente ao MMC, eu multipliquei o 2, o 3 e o 5. Isso acontece para o MMC em qualquer que sejam os números. Se vier 3 números ali, ou 4 ou 5, você vai fazer esse produto e achar o MMC. Já para o MDC, você vai pegar um número específico ou outros números específicos. Veja aqui, ó. Por que eu só peguei o 2? Porque o 2 aqui, ó, foi o único número que dividiu tanto o 6 quanto o 10. Isso só acontece nessa linha aqui, ó. Tanto o 6 quanto o 10. Veja que na segunda linha só o 3 foi dividido, o 5 permaneceu. Na outra linha permaneceu 1 e o 5 foi dividido. Então é por isso que o número do MDC é igual a 2 entre 6 e 10. Vou continuar aqui, né? Mais um exemplo. Esse próximo exemplo aqui, veja que nós temos o seguinte. O MDC de 16 e 20. Faz aquela divisão. Os divisores de 16 é 1, 2, 4, 8 e 16. O divisor de 20, 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Você tem que fazer isso um por um, né? Lembrando que aí você vai fazendo o número que divide 20, aí você vai colocando nesse conjunto aí ao lado. A fatoração seria o seguinte, ó. Aqui eu dividiria os dois, dava 8 e 10. Aqui dá para dividir por 2 novamente, 4 e 5, só que aqui na terceira só vou dividir o 4, o 5 vai repetir. Continuo dividindo por 2, só vou dividir o 2, repete o 5. E veja que nós temos aí só uma divisão por 5 no final. Então, para esse caso aqui, ó, o máximo divisor comum é 4. Aí você pode dizer, não, gente, não, por que não tem 4 ali ao lado? Porque vai ser dois números que vão ser multiplicados. Veja que nós temos aqui duas linhas. A primeira linha é essa aqui, 16 e 20, que foi dividido por 2, ambos os números. Na segunda linha aconteceu a mesma coisa, 8 e 10 são divisíveis por 2. Então, esse valor 4 é a multiplicação desses dois números. Nos demais, veja que não acontece essa divisão simultânea. Então, o MDC aqui é 2 vezes 2. Tá aí. Agora é só você analisar a questão. Para o MMC é só multiplicar tudo. Multiplicando tudo aí, você vai ter 80, a linha completa aí. Então, gente, vamos para a atividade de hoje. O exercício está mais ou menos nessa balada aí, nesse nível. Escreva os divisores de 30, 50 e 90. Questão 2 você vai escrever 5 múltiplos, porque esse conjunto é infinito, né? De 3, 7 e 12. E na questão 3, você vai calcular o MDC e o MMC dos seguintes números. Já descer aqui, já pronto para você fazer, ó, toda a divisão
e achar cada um deles de acordo com o que a gente viu hoje. Então, gente, essa é a nossa aula. Até a próxima.